Bom, vamos continuar então, né, falando do mecanismo do campo seguidor, né, capítulo 3 do livro do Mabi. Nós estamos na nossa videoaula parte 5, né? Nesta videoaula, a gente vai resolver o problema 3.35 que eu passei para vocês tentarem fazer na videoaula anterior, né? Então vamos recapitular aqui, né, os dados do enunciado do problema. Ele deu uma descrição de um movimento, né? Então eu pedi para vocês darem uma lida no enunciado do exercício, né? Para entenderem bem o que eu desenhei aqui, né? Que ele descreveu que um seguidor vai elevar com dois trechos seguidos, sendo H1 seguido de um C2. Depois ele fica um período em repouso, depois ele retorna com dois trechos seguidos, sendo um C3 seguido de um H4. Então basta montar os gráficos, né, olhando para o perfil de deslocamento de cada um desses movimentos, né, sendo que o repouso significa uma reta horizontal, né. Então eu tenho 5 trechos, né. Cada trecho tem o seu beta e o seu respectivo teta, né. Então eu já desenhei os tetas aí, que nós vamos precisar de usar esses tetas aí mais para frente. As elevações ele me deu, falou que a elevação do trecho AB é igual ao do trecho EF e vale L1, que é igual a 25 milímetros, e a elevação do trecho BC é igual ao do trecho DE, que é o L2, que também vale 25 milímetros, um movimento bastante simétrico, né? O beta 1, que é o ângulo inicial, e o beta 5, que é o ângulo final, ele me deu como π sobre 4, ou seja, 45 graus. Ele pediu para a gente calcular o beta 2, beta 3 e beta 4, né? A princípio pode até passar pela sua cabeça, eu já posso afirmar que o beta 2 é igual a beta 4. O que eu recomendo vocês a fazer é o seguinte: façam os cálculos e comprovem se realmente esses ângulos vão ser iguais ou não pela simetria, né? Mas eu tenho então três incógnitas para calcular: o 2, o 3 e o 4. Não vou afirmar que esses ângulos são iguais a princípio, tá? A primeira coisa que eu tenho a fazer é usar os nossos gráficos e tabelas lá do movimento cicloidal, harmônico e polinomial para poder construir a nossa tabela cinemática, né? Então, a primeira coisa que eu falei para vocês fazerem, construam a tabela cinemática com os dados que o problema forneceu, né? E agora eu vou usar a tabela aquelas tabelas, né, de uma forma um pouco diferente. No exemplo 3.1 que a gente resolveu, a gente construiu a tabela cinemática baseada nas informações do enunciado do problema. E aí a gente definiu quais eram os movimentos baseado na tabela cinemática e nos gráficos, né, que vocês xerocaram, né, que vocês estão acompanhando. Agora nós vamos fazer diferente, né? Eu já sei quais são os movimentos, então eu vou usar os movimentos para me ajudar a construir a tabela cinemática, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto da tabela cinemática é o ponto A. O ponto A representa um ponto onde o seguidor ainda não iniciou o deslocamento dele. Então ele está na parte mais inferior, né, do deslocamento dele. Então ele ainda não entrou em movimento, então a posição dele vale 0. Né? A velocidade do ponto a princípio, né, usando aquela mesma definição que a gente viu do problema anterior, se o ponto A representa o ponto onde ele está no ponto inferior e ainda não começou a se movimentar para cima, a velocidade dele também seria igual a 0. Né? E a aceleração? Será que ele tem aceleração ou não tem aceleração? Se eu falar que ele tem aceleração, ele não está em repouso. Se eu falar que ele não tem aceleração, que a aceleração vale 0, ele está em repouso no ponto A. Né? Na dúvida, eu já sei qual que é o movimento aqui, ó, H1. Né? Basta olhar o gráfico do H1, né? Aqui, ó. Deixei o gráfico bem pertinho aqui, ó, o gráfico do H1. No início do movimento, a aceleração é diferente de 0. Né? Então, não tem nenhuma dúvida para a gente preencher a tabela. Né? A partir do momento que você vai tendo um pouco mais de experiência, você já sabe que o movimento harmônico não permite repouso. Então, você já sabe que não tem como essa aceleração ser igual a 0. Então, a aceleração aqui vai ser a aceleração no ponto A. Né? Não sei quanto que ela vale, o problema não pediu para calcular, não me interessa calcular essa aceleração, mas eu sei que ela é diferente de 0. Né? Bom, passando para o ponto B, né, o ponto B de bola, a posição dele é fácil, né? É o L1 que o problema me deu, que eu sei que vale 25, né? Já vou colocar os valores aqui, esse valor numérico, tá? 25 milímetros, a posição dele, em relação à origem do sistema de coordenadas, né?
A velocidade do ponto B, como eu estou no meio ali do movimento, né, imagino que ele tenha velocidade, né? Velocidade é diferente de zero. Então, vou chamar de VB. Tá? E a aceleração, se eu tiver com dúvida se tem ou não aceleração, basta ir no final do H1 ou no início do C2. Tem que ser igual, porque se não for igual, vai estar com algum problema aqui na definição dos movimentos do enunciado. Né? Então vamos ver se o que acontece no... vamos comparar a velocidade também, né? No final do H1 e no início do C2, né? Que é o ponto B. Então, no final do H1, ele está me falando que a velocidade é diferente de zero, perfeito, e a aceleração é igual a zero. Vai bater com o início do C2? Ao início do C2, velocidade diferente de zero e aceleração é igual a zero. Bateu, né? E então quer dizer que aqui ele não tem aceleração, a aceleração vale zero, tá? No ponto C, o deslocamento vai ser L1 mais L2. Ambos valem 25, 25 mais 25, 50, né? 50 milímetros. No ponto C, o ponto C é a interface do movimento entre o trecho BC e o trecho de repouso, CD. Então lembra que eu comentei que o ponto tem que atender às condições cinemáticas tanto do trecho anterior quanto do trecho posterior? Então quer dizer que se eu tenho um trecho com repouso, o ponto C tem que estar em repouso. E o final do movimento C2, consequentemente, tem que ser repouso, porque senão vai dar errado. Vamos observar o final do C2, ao final do C2 aqui, ó, repouso, né? Deu certinho, tá? Então, aí eu já analisei tanto velocidade quanto aceleração, né? Ambos vão ter que ser igual a zero, perfeito? No ponto D, né, usando essa mesma ideia, o ponto D também tem que respeitar as condições cinemáticas do trecho anterior e do posterior. Então eu já sei que o início do C3 tem que ter repouso, né? Vamos ver se tem mesmo? Vamos ver lá se o início do C3 tem repouso. Ao C3 aqui, ó, o início do C3 tem repouso, né? Então tá ok. Eu já posso até começar a olhar o final do C3, né, para me ajudar aqui, ó. Sei que a velocidade é diferente de zero e a aceleração é igual a zero. Mas já me ajuda a preencher o ponto D de dado, né? Ou aliás, o ponto E. O ponto D não tem muito mistério, né? Se do ponto C até o ponto D não aconteceu nada, o seguidor ficou em repouso, repete os dados, né? Então o deslocamento vale 50, velocidade igual a zero, aceleração igual a zero, porque no ponto D eu ainda tenho repouso, tá? No instante de tempo, imediatamente após o ponto D, a velocidade vai estar variando e vai ter aceleração, né? Mas no ponto D ainda não. No ponto E, como a gente comentou, né, aqui, ó, o deslocamento dele ele vai retornar L2. Então a posição dele vai ser L1, ou seja, voltou para a altura de 25. Né? A velocidade, como é que seria a velocidade? A velocidade no ponto E ela é diferente de zero. Então vou escrever aqui VE. E basta eu olhar no final do C3 ou no início do H4 para saber o que eu tenho. Né? Vamos lá olhar? Então eu tenho aqui, ó, no final do H3 a aceleração vale zero, né? Ou no início do H4. Ao H4 aqui, ó, o início do H4, a aceleração vale zero. Perfeito? Então eu venho cá e preencho minha tabelinha com uma aceleração igual a zero. Falta só o ponto F. O ponto F, como o movimento representa uma volta completa, o ponto F tem que ser igual ao ponto A, né? Então, deslocamento zero, velocidade zero e a aceleração vai ser diferente de zero. Eu não preciso colocar um AF não. Como vai ter que ser igual ao ponto A, simplesmente AA. Tá? E aí nossa tabelinha cinemática está completa. Né? Usamos os gráficos para poder construir a tabela cinemática. Tá? Bom, então com a nossa tabela cinemática pronta, né? Agora nós vamos calcular os ângulos β2, β3 e β4. Tá? Então, os dados que o enunciado me passou, né, 25 milímetros, né, o L1 e o L2, 45 graus, ou π sobre 4, o β1 e β5. Então, a dica que eu tinha dado para vocês era de usar a tabela cinemática para poder fazer condição de compatibilidade. Como seria essa condição de compatibilidade? Por exemplo, vamos pegar um ponto aqui para a gente interpretar, o ponto B de bola. A velocidade que eu tenho no ponto B, no final do trecho AB, essa velocidade, o valor dela não tem que ser igual à velocidade no início do trecho BC. Então, se eu pegar a equação da velocidade do H1
e colocar na posição que representa o final do movimento, essa velocidade não tem que ser igual à equação do movimento do C2 de velocidade para o início do trecho. Então é isso que significa, né, fazer condição de compatibilidade, tá? Umas dicas aí para vocês. Geralmente a gente faz condição de compatibilidade para velocidade e aceleração, tá? Ou seja, esses parâmetros que estão aqui, né, debaixo dessa linha. Porque se eu pegar a equação da posição para fazer condição de compatibilidade, eu não vou conseguir ter o que eu quero calcular, que no caso aqui vão ser os ângulos betas, né? Eu vou ter uma equação válida, que é verdadeira, porém não vai ter o que eu estou querendo calcular aqui nesse problema, né? Pegando a equação de velocidade e aceleração, eu vou ter na equação os ângulos betas que eu quero calcular. E também, outra coisa importante é fazer condição de compatibilidade nos pontos onde ou a velocidade ou a aceleração é diferente de zero. Porque se eu fizer num ponto onde ele é igual a zero, você provavelmente vai chegar numa equação que vai dar zero igual a zero, né? Perfeito, brilhante, deu certo, mas o que você quer calcular não foi possível calcular, né? Então, para aplicar a condição de compatibilidade, seria para velocidade ou aceleração, aonde elas são diferentes de zero. Então, eu teria 4 pontos aqui onde eu poderia aplicar a condição de compatibilidade, né? E aí eu tenho que interpretar. Então, qual seria o ponto interessante para poder fazer essa condição de compatibilidade, né? Então, se eu olhar o ponto A e o ponto F, né, onde a aceleração é diferente de zero, se eu usar um desses dois pontos, eu vou estar mesclando o movimento AB com o movimento EF, que tem ângulos que eu já conheço. Então, não é interessante trabalhar com esses pontos, né? Mas o ponto B de bola e o ponto E vai pegar trechos no qual eu quero calcular o ângulo, no caso o beta 2 e o beta 4, né? Então, vamos tentar fazer então condição de compatibilidade no ponto B de bola, tá? Então, o que representa essa condição de compatibilidade, né? Então, escrevendo aqui, ó, condição de compatibilidade em B para velocidade. Então, escrevendo aqui, ó, a velocidade, então, né, do trecho AB, né, para eu estar em cima do ponto B, no trecho AB, quanto que o beta 1 tem que valer? Né? Aliás, quanto que o θ 1 tem que valer? O θ 1 varia de 0 até beta 1, né? E os demais θs a mesma coisa. O θ 2 varia de 0, que começa exatamente aqui, ó, no início do trecho BC, e vai até o beta 2, e assim por diante. Então, no trecho AB, para eu estar em cima do ponto B, eu tenho que estar no final do movimento. Então, quanto que o θ 1 tem que valer para eu estar em cima do ponto B? Ele tem que ter o valor de beta 1. Né? Então, ou seja, no trecho AB, para um beta 1, aliás, um θ 1, né? Vamos escrever aqui, ó, um θ 1 igual a beta 1, tem que ser igual, vou escrever lá do outro lado, tem que ser igual a velocidade no trecho BC para, aí quanto que o θ 2, que agora eu estou no trecho BC, quem governa o trecho BC é o θ 2 e o beta 2. Então, no trecho BC, para eu estar em cima do ponto B, o ponto B é o ponto inicial do movimento, né, do trecho. Então, quanto que o θ 2 vai ter que valer? Zero, né? Eu tenho que estar bem no início do movimento. Então, isso vai ter que ser igual a velocidade no trecho BC para um θ 2 igual a 0 graus, né? Isso é que é aplicar a condição de compatibilidade. E aí você pega o movimento H1 e pega a equação da velocidade lá no gráfico do H1. Depois pega o movimento C2 e pega a equação da velocidade do C2, tá? E agora vamos substituir, né, para ver como é que eu vou calcular isso. Substituindo os valores, né, o que eu vou ter? No meu trecho AB, o L é o L1, né, e o beta é o beta 1, certo? Aqui em cima, o θ é o θ 1 e o beta é o beta 1, né? Se eu pegar e substituir um θ 1 igual a beta 1, você concorda que esse θ 1 vai ser o beta 1. Então, o beta 1 aqui vai cortar com o beta 1. Então, vai ficar seno de π sobre 2, seno de 90. O seno de 90 vale 1, né? Então, de um lado da equação, vou escrever aqui em cima, vai ser π vezes L1 dividido por 2 vezes beta 1. Né? É o que sobrou desse lado da equação. Isso vai ser igual
Do outro lado, o que eu tenho? Eu vou ter que substituir aqui, ó, do outro lado, o L é o L2, o beta é o beta 2, então o θ é o θ 2 e o beta é o beta 2. Se eu substituir o θ 2 por 0, né, multiplico isso daqui, vai dar 0. Cosseno de 0, quanto que vale o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. 1 mais 1, 2. Então, o termo dentro do parênteses vale 2. Então, do outro lado vai ficar igual a 2 vezes L2 dividido por beta 2. Né? O L1 e o L2 eu sei que vale 25, né? Então eu posso até cancelar os dois aqui, né? Porque é o mesmo valor. O beta 1 é π sobre 4. Então você pega e calcula o beta 2 facilmente através dessa equação, tá? Você vai achar que o beta 2 vai ser igual a 1. Tá? Joguem os valores, vocês vão achar o beta 2 igual a 1. E você pode achar, ó, mas estranho, o que é isso? É 1 grau? Claro que não é 1 grau, né? Esse valor aqui significa 1 radiano, tá? O ângulo está fora, né, de um arco seno, cosseno, tangente. Então o valor do ângulo que está aqui, ó, eu vou achar ele em radiano, tá? E aí para converter de radiano para grau, né, basta você multiplicar por 180 e dividir por π, né? Aí você acha o valor dele, vai dar 57 e uns quebradinhos, tá? Então o beta 2 eu sei que ele vai valer 57, se não me engano, 57,3 ou 57,4 graus, ok? E aí a gente fez a primeira condição de compatibilidade, né? Agora é só vocês fazerem agora a condição de compatibilidade no ponto E, né? Fazendo condição de compatibilidade no ponto E, como é que vai ficar? A velocidade, então escrevendo aqui igual a gente fez, né? A velocidade no trecho DE para, aí no trecho DE, o θ4 tem que valer quanto para eu estar em cima do ponto E? Tem que valer beta 4. Então, para um θ4 igual a beta 4, tem que ser igual a velocidade no trecho EF. E aí, no trecho EF, para eu estar em cima do ponto E, o θ5 tem que valer 0. Então, para um θ5 igual a 0 graus. Né? Julgando as equações do movimento C3 e do H4, igualando as duas equações, substituindo igual a gente fez anteriormente, vocês vão chegar à comprovação de que o beta 4 é igual ao beta 2. Também vai valer 1 radiano, tá? Vou deixar para vocês fazerem essas continhas e comprovar para ver se vocês estão entendendo bem, ok? Então você comprovou que o beta 4 também é 1 radiano, né? 1 radiano, ou seja, 57 e uns quebradinhos, tá? Falta só calcular o beta 3, né? E aí não preciso fazer mais condição de compatibilidade, porque eu sei que o somatório dos 5 ângulos vale 2π, ou 360 graus. E aí você usa essa equação para achar quanto é que vale o seu beta 3, tá? E aí finalizou a solução do problema 3.35, tá? Essas últimas continhas aí eu vou deixar para vocês calcularem, né? Mas vocês já têm a resposta, né? Vocês sabem que o beta 4 vai ser o mesmo valor do beta 2, 57,3 aproximadamente. O beta 1 e o beta 5 vale 45 graus, e você faz a continha e acha facilmente o beta 3, ok?